Bem, nesta aula nós vamos continuar estudando as ondas mecânicas e aqui nós vamos nos concentrar na propagação de ondas em uma corda elástica. Até agora a gente tem discutido ondas de forma geral, né? A gente falou de ondas propagantes, de equação da onda, né? E de reflexão de onda. São propriedades genéricas das ondas, mas a gente não falou de um sistema específico, certo? Neste caso, nós vamos nos concentrar neste sistema que são ondas de movimento, né? Deslocamentos que se propagam em uma corda em forma de uma onda. E aqui nós vamos chegar até a equação da onda. Nós vamos mostrar de onde que sai essa equação do movimento de um elemento da corda, neste caso, né? E para este caso específico, nós vamos mostrar que a velocidade das ondas depende das características, né, das qualidades do meio, neste caso da corda. Então nós vamos chegar até a equação da onda e, e ver que a velocidade da onda nesta corda vai depender da tensão da corda e do material, da densidade da corda. Ok? Essa vai ser a nossa aula de hoje. E nós vamos começar então analisando uma foto do perfil da corda em um instante de tempo, certo? Esse gráfico aqui, então é a foto por um tempo fixo, né, da onda nessa corda, certo? Y são os deslocamentos verticais de um ponto da corda localizado em X, né? Esse ponto em X, que estaria nesse ponto Y0, um ponto de equilíbrio, ele foi perturbado para certa altura Y devido à onda que passa, né? E nesse tempo, por exemplo, nesse tempo t, este ponto x vai subir uma altura y, certo? E outro ponto, localizado mais para frente, vai subir outra altura, ok? Então nós vamos analisar este pedacinho do fio, né? Pedacinho da corda, que está entre os dois pontos x e x mais diferencial de x, ok? Então nós vamos nos concentrar em este pedacinho da corda. Este pedacinho tem um certo comprimento, que eu vou chamar de diferencial de L, que é o tamanho do fio, né? E nós queremos saber quais que são as forças sobre esse elemento da corda, certo? A gente vê que este lado direito da corda, né, vai interferir, vai fazer uma força sobre este pedacinho, que vai ser uma força de tensão puxando ele para a direita, digamos assim. E o pedaço da esquerda, né, este pedaço da corda, vai puxar este elemento para a esquerda, certo? Este elemento puxa para a direita, esta parte da corda puxa ele para a esquerda, e as duas forças é a força de tensão, certo? É a tensão da corda que estica todos os elementos da corda, né? E o valor da tensão é a mesma nos dois lados. Só que a direção da força e tensão vai ser distinta, porque o perfil da corda vai mudando. Então, esta tensão é tangencial aos pontos da corda, né? Então, dependendo da localização, a inclinação da força e tensão vai ser distinta, ok? Então, essas são as forças, são vetores, né? Esta força para a direita, esta força para a esquerda, mas a gente pode compor essas forças, certo? Esta tensão tem certas componentes XY e esta tensão aqui tem outras componentes XY. Esta vai ser a componente horizontal desta tensão, esta vai ser a componente vertical, né? E a gente também pode compor esta tensão daqui em uma componente vertical e uma componente horizontal, certo? Bem, então digamos que este ângulo aqui seria um ângulo θ, certo? Portanto, esta componente da tensão aqui, esta componente vertical vai ser T seno de θ, né? E a horizontal aqui vai ser T cosseno de θ, certo? A gente está decompondo
esta força vermelha nas componentes pretas. E esta força aqui a gente também vai decompor, só que o ângulo, a inclinação da corda aqui vai ser distinta, né? A inclinação vai mudando com o ponto. Então, aqui a gente vai ter um ângulo que vai ser um θ'. E as componentes, portanto, a horizontal aqui vai ser t cosseno de θ', né? E a vertical aqui seria a tensão vezes seno de θ', tá? Ok. Então, a gente quer saber como que se move este pedacinho da corda. Para saber como que ele vai se movimentar, a gente tem que ver primeiro as forças sobre ele, né? Tá? E a gente vai analisar a força resultante, né? A força total, mais vertical sobre esse elemento da corda. Nós vamos chamar da componente resultante vertical, né, da força sobre esse elemento, de Fy. É a força total na direção vertical y. Então, a gente tem que essa resultante vai ser T seno de θ', porque ela vai para cima, mas sobre esta força vertical, a gente tem que subtrair essa força aqui, porque ela vai para baixo. Tá? Então, T seno de θ' menos T seno de θ é a força total. E a gente vai ter então que a força sobre esse pedacinho do fio, né, vai ser a tensão vezes a diferença do seno. Seno de θ' menos seno de θ. Ok? E aqui a gente vai fazer uma aproximação. A gente vai supor que a corda é muito longa, então que as deformações, a altura que sobe em cada ponto da corda são pequenas. Isso quer dizer que a gente vai fazer oscilar uma corda bem comprida e, devido a isto, os ângulos vão ser pequenos. As alturas que sobem são muito pequenas em comparação ao comprimento da corda. Portanto, nós vamos supor que os ângulos são pequenos, certo? Se os ângulos são pequenos, os ângulos são próximos de θ, nós podemos fazer a seguinte aproximação. O seno de θ vai ser próximo de θ e vai ser próximo a θ, certo? Então, se o ângulo é pequeno, esses ângulos θ e θ', o seno é próximo da tangente e a tangente também é próxima do próprio ângulo. E com isto a gente vai escrever assim, então, a força resultante vai ser a tensão vezes a tangente em θ' menos a tangente em θ. Ok? Eu estou trocando, em vez do seno, a função tangente. Certo? Vocês vão entender por que a gente está fazendo isso. Então, o ângulo θ aqui indica a inclinação da curva, certo? Esse ângulo é o ângulo que faz o vetor tangente à curva com a horizontal, certo? Então, ele mede a inclinação da curva. Isso é a derivada. A derivada de uma função nos indica se a função está crescendo, decrescendo ou se mantém constante, ou alcança um máximo ou um mínimo, né? De cálculo diferencial. Vocês já viram que a inclinação da curva de uma função é medida por esses ângulos θ e eles estão relacionados com a derivada, certo? Então, do cálculo diferencial, a gente tem que a inclinação da curva, melhor dito, a tangente desse ângulo de inclinação, vai ser a derivada, certo? A derivada, neste caso, a respeito da posição, né? A derivada dessa função a respeito da posição. E a gente vai denotar essa derivada como y', ok? É a derivada dessa função a respeito de x. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui. A tangente do ângulo é a derivada da função nesse ponto x, certo? Portanto, a força resultante em y vai ser a tensão
vezes a tangente de θ', mas a tangente de θ' é a inclinação da curva no ponto x mais diferencial de x. Ou seja, a tangente de θ' é a derivada, né? Aqui a gente coloca a derivada, mas no ponto x mais diferencial de x aqui, tá? A gente tem que subtrair da tangente de θ' a tangente de θ, e a tangente de θ tem a ver com a inclinação da curva neste ponto x, ou seja, a tangente de θ é a derivada da curva no ponto x, tá? Então é isso que a gente está tendo aqui. A força resultante vai ser uma diferença, né, entre a derivada em um ponto x mais diferencial de x com a derivada num ponto x. Certo? É uma diferença da função derivada de y'. Nós temos então que a força resultante vai ser a diferença da derivada avaliada em x mais diferencial de x, né? A derivada neste ponto, x mais diferencial de x, menos a derivada no ponto anterior, x. Certo? Essa aqui vai ser a força sobre este pedacinho de corpo. Mas a gente vai lembrar aqui outra coisa da derivada, né? Essa aqui é a definição geométrica da derivada, né? Tem a ver com a inclinação ou a tangente do ângulo de inclinação, né, da curva. Essa aqui é a noção geométrica da derivada. Mas a gente agora vai lembrar da definição da derivada, né? A definição da derivada é um limite. Certo? Digamos, temos a função f maiúscula aqui. A derivada f', certo? F maiúscula linha, vai ser este limite quando h vai para 0 da diferença de fx mais h menos fx, tudo dividido por h. Ok? Então, daqui a gente pode fazer assim. Vamos supor que h seja pequeno. Se h é pequeno, a gente pode igualar isso aqui, esquecer do limite e dizer f' é igual a essa fração aqui. E a gente pode, com essa igualdade, isolar e obter fx mais h, certo? Fx mais h vai ser a derivada f' vezes h mais fx, que a gente vai escrever assim, fx mais a derivada em x vezes h, certo? A partir daqui a gente encontra essa aproximação, certo? A gente somente está isolando o f de x mais h. E para isso que serve, em termos práticos, a derivada também. É para aproximar funções em torno de certo valor conhecido. Certo? A gente conhece fx e quer encontrar uma expressão para fx mais h. Então a gente corrige fx acrescentando estes termos para com isso obter uma aproximação de fx mais h. Okay? Então, para isso é muito útil a derivada, né? E no nosso caso, a gente tem uma expressão parecida aqui, certo? Aqui a gente tem uma função que é y' em x mais diferencial de x. Como o diferencial de x é pequeno, esse é como se fosse um h pequeno, né? X mais h. E a gente pode fazer então essa aproximação. F' em x mais diferencial de x é a mesma coisa que f' em x, né? Certo? Porque a gente tem que corrigir com a derivada da função, certo? Aqui a função é f maiúscula, aqui a função é y', certo? Então f maiúscula é y'. Aqui aparece f, aqui apareceria f'. Então a gente tem que derivar f maiúscula, mas f já é a derivada de y. Quando a gente deriva mais uma vez, então vai aparecer a segunda derivada aqui, certo? Vezes, nesse caso, o diferencial de x, certo? Ou seja, a gente está definindo f como y' e h sendo o diferencial de x,
Com isso a gente tem esta aproximação aqui, certo? E o que a gente espera, né? A derivada em um ponto x mais diferencial de x, que é próximo a x, vai ser quase igual a derivada em x. Esse ponto é muito pequeno, né? Se isso aqui fosse zero, os dois termos seriam iguais. Bem, com essa aproximação daqui, nós podemos encontrar a, a expressão da força sobre esse elemento da corda. Certo? Se a gente subtrai f' de x mais diferencial de x com y' em x, né? A gente passa este termo para subtrair do outro lado, certo? Fica simplesmente a segunda derivada vezes diferencial de x. Ou seja, aqui a força vai ficar a tensão, né? Vezes esta diferença, que é y duas linhas, que eu vou escrever agora assim. Y duas linhas é a segunda derivada, né? Respeito de x, vezes diferencial de x. Isto aqui vai ser nossa força resultante sobre esse pedacinho de corda, né? Pedacinho do fio, ok? Agora a gente já tem a força então sobre esse pedacinho de fio, sobre esse corpo. E para obter o movimento, a gente tem que utilizar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz: conhecidas as forças sobre o corpo, a gente pode obter a aceleração dele. E se temos aceleração, podemos obter o movimento dele, tá? Como que ele vai ser movimentado. Ok. Então, é isso que estou colocando aqui, né? A segunda lei de Newton, ela diz que a força é massa por aceleração. A gente já tem a força desse pedacinho e a gente precisa então a massa e a aceleração dele, né? Tá? Mas este pedacinho de fio tem um comprimento diferencial de L, né? Esse comprimento vai ser bem próximo do valor de diferencial de x, que é esta distância aqui. Certo? Este comprimento este comprimento do elemento da corda vai ser praticamente igual a diferencial de x, a distância entre os dois pontos. Okay? E a gente vai supor aqui que o fio é uniforme, ou seja, que ele não é mais concentrado em uma região e menos concentrado em outra. A gente vai supor que a massa está uniformemente distribuída em todo o comprimento. Então, que se a gente corta o fio em dois, a massa que a gente tem de cada metade é a metade das massas. Certo? Se a gente corta o fio em três, cada pedacinho vai ter uma massa que é a terceira parte da massa total, né? Isso para um fio uniforme que a gente vai supor. Então, para um fio uniforme, nós vamos supor o seguinte, que a massa é proporcional ao seu comprimento, certo? Então, se a gente dobra o comprimento, a gente estaria dobrando a massa, certo? E a constante de proporcionalidade, esta variável μ, letra grega μ, é o que a gente chama de densidade linear de massa, ok? Esse μ é a densidade linear de massa, é a massa do fio, né? Dividido pelo comprimento do fio, certo? Isso que mede a densidade linear de massa. Quanta massa por unidade de comprimento a gente tem, certo? No nosso caso, nós vamos ter que a massa do elemento do fio, diferencial de m, é a massa desse pedacinho do fio, vai ser proporcional ao comprimento desse pedacinho, que é diferencial de L. Mas a gente falou, né, que diferencial de L é próximo de diferencial de x. Tá? O comprimento do fio, né, esta largura, vai ser praticamente igual que esta distância horizontal aqui. Okay? Então, com isso,
a gente tem que a massa do fio diferencial de M vai ser mi diferencial de L, né? Ou seja, a massa dele vai ser mi, ou seja, a densidade linear, vezes diferencial de x. Esse aqui é a parte da massa do fio, tá? A gente tem a força, né? Temos a massa agora, que é mi diferencial de x, e falta a aceleração. Bem, a aceleração do elemento da corda, né, desse pedacinho de fio, vai ser a derivada da sua velocidade, né, com respeito ao tempo. A variação da velocidade por intervalo de tempo que mede quanto que ele está acelerando, né? Só que a velocidade é a mudança do deslocamento, né, com respeito ao tempo. E a gente sabe que esses fios eles se movem verticalmente, né? Eles não vão nem para a direita nem para a esquerda, eles simplesmente oscilam na sua posição x fixa, né? Eles oscilam para cima ou para baixo em y, né? Por isso que a gente está denominando de vy na sua velocidade, porque é uma velocidade vertical, e a aceleração é a y, certo? Com isto, a gente tem então que a aceleração do fio vai ser a derivada da velocidade, e a velocidade é a derivada do deslocamento. Então, a aceleração é a segunda derivada do deslocamento, né, de y, com o tempo. E a gente pode juntar, então, esses termos na equação de Newton. Tá? Bem, como a força é a massa vezes a aceleração, né, e a força desse fio tem esta expressão, a tensão vezes a segunda derivada em x vezes diferencial de x, a gente vai colocar isso aqui. Força é a tensão, né? A segunda derivada em x, né? Vezes diferencial de x. Isso é a força, né? A massa é mi diferencial de x, né? E a aceleração, a gente está vendo aqui, é a segunda derivada com respeito ao tempo. Tá? Aqui, este termo diferencial de x, ele pode se anular em ambos os lados. E a gente pode escrever assim, mi sobre t, né? Esta tensão estou colocando para dividir, estou escrevendo este termo à direita como mi sobre t, né? A densidade linear sobre a tensão, né? Vezes a segunda derivada a respeito do tempo, de y, vai ser igual à segunda derivada de y a respeito do espaço. Tá? Isso aqui é a equação da onda. A gente lembra que a equação da onda é que a segunda derivada a respeito do tempo de y tem que ser igual à segunda derivada a respeito do espaço de y. Só que o termo da derivada temporal tem um termo 1 sobre v ao quadrado. Certo? Então, este termo aqui, se a gente coloca mi sobre t como 1 sobre v ao quadrado, isso aqui já é a equação da onda. Certo? Então, a gente está identificando então que este termo mi sobre t tem que ser 1 sobre v ao quadrado. Então a gente está identificando a velocidade da onda, certo? A gente está identificando que 1 sobre v ao quadrado, ou melhor dito, mi sobre t, tem que ser igual a 1 sobre v ao quadrado, e assim a gente tem que esta equação fica a equação da onda, né? A equação que desse elemento da corda, né? Fica 1 sobre v ao quadrado, a segunda derivada de y respeito do tempo, né? Tem que ser igual à segunda derivada de y respeito do espaço. Portanto, a gente está demonstrando que esse pedacinho de fio ele se move com esta equação do movimento, que é a equação da onda, ok? Bem, então a gente está identificando que 1 sobre v ao quadrado tem que ser mi sobre t. Ou seja, a velocidade da onda tem que ser tal que 1 sobre v ao quadrado de mi sobre t
E então a velocidade da onda vai ser a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade. Certo? Então esta aqui é a fórmula da velocidade de uma onda que se move em uma corda. A velocidade dessa onda depende da tensão. Se é um fio, uma corda muito tensa, muito tensionada, a velocidade é alta. Se ela está mais fracamente esticada, né, a velocidade é baixa. Também depende do material, da densidade linear μ, certo? Quanta massa por unidade de comprimento a gente tem nessa corda. Se a densidade é alta, ele se move devagar, certo? Se é uma corda muito densa, a velocidade é baixa. Mas uma corda mais leve, né, com densidade pequena, implica uma velocidade alta. Então uma corda bem fininha vai ter uma velocidade mais alta. Okay? Então essa aqui é a fórmula importante para os exercícios na prática. A gente vai ter que utilizar essa fórmula da velocidade da onda na corda. E isso aqui é a equação geral da onda. A gente está vendo um exemplo específico onde a gente chega nessa equação do movimento. Para os outros exemplos, ondas na superfície da água, ondas de pressão, ondas elásticas num sólido, a gente também pode chegar a ter esta equação da onda. O único que é necessário para demonstrar essa equação de onda, né, a gente viu aqui, o que a gente precisa é a lei do movimento de Newton, né? Força, massa por aceleração. A gente tem que saber calcular as forças e as acelerações, né? E juntar isso em uma equação. E o que a gente precisa também é saber cálculo diferencial. Para a noção de derivada foi importantíssima para nós para chegar nessa equação. Tá? A expansão de Taylor de uma função próxima de um ponto x também foi importante. Então, se vocês sabem a cálculo diferencial e as leis de Newton, dá para chegar a essa equação em todos os casos. Em todas as ondas mecânicas, é o único que se precisa para chegar nessa equação da onda. Então, na prática, nós vamos utilizar esta fórmula já pronta da velocidade da onda numa corda. Certo? E nós vamos fazer um exercício agora sobre isso. Neste exercício, se diz que a gente tem uma corda leve, né? Com massa por unidade de comprimento de 8 gramas por metro. Isso, massa por comprimento, é a densidade linear, certo? Este valor aqui. Então, a gente tem a densidade linear e se diz que esta corda tem suas extremidades amarradas em duas paredes, né? Separadas uma distância que é 3/4 do comprimento dela, né? 3/4 de L. Tá? E um corpo vai ser pendurado aqui no ponto meio dessa corda, né? Tem uma corda inteira e no ponto meio se pendura esse peso de massa M, né? E se pede encontrar uma expressão da velocidade da onda transversal nesta corda toda, né? Como função da massa deste corpo pendurado, tá? Se nos pede então achar a velocidade da onda nessa corda e depois se diz qual que tem que ser a massa para que a velocidade da onda seja 60 metros por segundo, certo? Então, neste exercício a gente tem que utilizar o que a gente sabe de estática, né? Todo este sistema está estático, né? E a gente tem então que tem três forças nesse ponto, né, que se equilibram aqui. Aqui a gente tem uma tensão, que é a tensão da corda, né, que vai ser a mesma em ambos os sentidos aqui. E aí a gente tem uma força peso aqui, né, devido a esse bloquinho aqui. Então a gente que tem a tensão da corda deste lado e deste lado, né, e deste lado a gente tem um peso que é mg, né, a força peso. E essas forças se equilibram, né? Então, o primeiro que a gente tem que calcular é a tensão da corda para com isso achar a velocidade, né? Pelo equilíbrio, as forças se anulam. Então a gente pode compor esta tensão
em uma componente horizontal e vertical, esta tensão também em duas componentes, horizontal e vertical, anularem as horizontais e as componentes verticais dessas duas tensões, né, que vão para cima, as duas, tem que se equilibrar com o peso que vai para baixo, né? Certo? E tudo vai depender então deste ângulo θ aqui, certo? Esse ângulo θ é o mesmo para os dois lados, né? Pela simetria, ele está no ponto meio e tudo mais. Então este ângulo é o mesmo ângulo θ aqui. Bem, na direção horizontal, esta componente seria t cosseno e θ, né? A gente tem uma componente aqui desta força, que seria t seno e θ, né? Esta força agora, ela tem uma componente horizontal para lá, que é t cosseno e θ, e ela se anula com essa componente. E tem aqui mais uma componente vertical devido a ela, né? Que vai para cima, e que também é t seno de θ, né? Certo? As duas são. Então, na componente, na direção vertical, a gente tem que 2t seno de θ tem que se anular com mg, certo? Ou seja, a tensão vai ser mg dividido por 2 seno de θ, ok? Isso aqui é nosso primeiro dado da tensão na corda, né? É o que a gente precisa para calcular a velocidade nessa corda, certo? Bem, tendo este valor da tensão da corda, a gente sabe que a velocidade, né, da onda, a velocidade da onda nessa corda, né, é a raiz quadrada, né, da tensão dividido pela densidade linear, né, por μ. Ou seja, a velocidade da onda vai ser raiz de mg sobre 2 seno de θ vezes μ. Bem, esta aqui é a fórmula da velocidade da onda. A gente precisa então da massa, que é genérica, né? Não sabemos exatamente. A aceleração da gravidade é 9,81, a densidade μ é 8 gramas por metro, né? E o seno e θ, a gente tem que calcular do gráfico aqui da geometria, certo? Do gráfico, a gente sabe que a gente tem o ângulo θ aqui, certo? E este comprimento, esta hipotenusa, né? Este lado aqui é a metade da corda, é L meio. Enquanto que esta distância aqui horizontal vai ser a metade dos 3/4 de L, né? Então, esse aqui é 3/4 de L, a metade seria 3/8, e é o comprimento daqui, que é a distância horizontal aqui, né? Com esses dados da questão do gráfico, né? A gente tem que o cosseno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é L meio. Então vai ficar 3/4. Isto aqui fica 3/4, tá? Então o cosseno de θ, a gente pode pensar então que um ângulo θ está dentro deste triângulo retângulo, né? Que tem cateto adjacente 3 e hipotenusa 4, e por Pitágoras o cateto oposto vai ser a hipotenusa ao quadrado menos um cateto ao quadrado, outro cateto ao quadrado, né? Raiz quadrada disso é o valor dessa hipotenusa, seria 16 menos 9, ficaria 7, né? Certo? Raiz de 7. Portanto, o seno do ângulo seria raiz de 7 sobre 4. Ok? Isso aqui se a gente não quer utilizar a calculadora. Se vocês querem utilizar a calculadora, vocês podem dizer que o ângulo θ é o arco cosseno de 3/4, e com isso calcular o seno de θ também. Certo? É a mesma coisa, né? Mas para não utilizar a calculadora, a gente pode fazer desse jeito aqui, ok? E agora sim a gente pode calcular a velocidade da onda.
ok? A velocidade da onda, então, a velocidade da onda vai ser raiz de m vezes 9,81, que é o g, né? Dividido por 2, o seno de θ é a raiz de 7 sobre 4, né? Vezes μ. Só que o valor de μ é 8 gramas por metro, é 8 vezes 10 a menos 3 quilos por metro, né? As unidades têm que estar em quilos metros segundo no sistema internacional. Então aqui a gente coloca 8 vezes 10 a menos 3 e calculamos então a raiz disso, né? Então a velocidade da onda vai ser 30,45, né? Raiz de m, e este valor vai ficar em metros por segundo, né? Ok? Que é o que a gente já entendia também da fórmula da velocidade da onda, né? A velocidade aumenta conforme a gente coloca uma massa, um peso mais massivo, né? Uma massa maior. Por quê? Porque ao aumentar a massa, a gente está esticando mais esta corda. E quando ela está muito esticada, a velocidade é maior. Tá? Então, essa aqui é a parte A da questão. Eles pedem uma velocidade que dependa somente da massa, tá? Do corpo. E essa aqui vai ser a nossa fórmula. Se a massa for de 1 kg, a velocidade é 30,45 metros por segundo. Se a massa for 9 kg, a raiz de 9 fica 3 e ficaria a velocidade de 90, né, metros por segundo, e assim vai. Okay? A parte B da questão pede achar o valor da massa se a velocidade for 60. Tá? Se a velocidade da onda for 60 metros por segundo, então quanto que seria a massa, né? Certo? Essa aqui é a pergunta. Mas a gente sabe que a massa desta fórmula vai ser a velocidade da onda, né? Dividida por 30,45, né? Isso daria a raiz quadrada da massa. E se a gente leva ao quadrado isso, aí a gente teria o valor da massa. Ok? E neste caso, ficaria 60. A velocidade da onda é 60 dividido por 30, né? Tudo ao quadrado. Isso aqui fica uma massa de 3,88 kg. Portanto, tendo o valor da velocidade da onda, a gente pode inferir com esse valor da velocidade da onda se propagando na corda, qual que é a massa que foi pendurada aí para esticar essa corda. Certo?